E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo. Essa agora é a unidade 5, Teorema de Tales. Só que antes da gente falar do Teorema de Tales mesmo, a gente vai recordar algumas coisinhas, tá? Lá na unidade 3 a gente falou sobre razão e proporção. Vamos relembrar aqui o conceito de razão, tá? Ah, e esse conteúdo ele está nas páginas da página 91 a 110 do livro de vocês, tá? Então, aqui, ó, retomando o conceito de razão entre dois números ou grandezas. Tem aqui um exemplo para a gente relembrar. Exemplo 1. Em um campeonato de natação, na prova de nado livre, o Léo precisou dar 48 braçadas para atravessar a piscina, enquanto o Mário deu 56 braçadas. A razão entre o número de braçadas de Léo e o número de braçadas de Mário é dada por. Então, como é que a gente calcula a razão? Lembrando que razão é uma comparação entre duas grandezas, entre dois números, em forma de fração, né? E eu tenho que lembrar da ordem. Então, eu quero aqui, ó, a razão entre o número de braçadas do Léo. Então, eu vou escrever primeiro o número de braçadas do Léo e o número de braçadas do Mário. Então, depois, aí embaixo eu vou colocar do Mário. Então, do Léo foi 48, né? Então, 48 para 56, que foi do Mário. Então, eu estou comparando o número de braçadas do Léo com o Mário, né? Lembrando que razão, isso aqui é uma razão, né? Em forma de fração. E se der para simplificar, a gente simplifica. Eu posso ir simplificando aqui por 2, né? Por 4, dá por vários números. Eu já vou direto aqui por 8, tá? Que eu vi que dá por 8. 48 por 8 vai dar 6. 56 por 8 vai dar 7. Então, a razão do número de braçadas de Léo e Mário é 6 para 7. Ou seja, a cada 6 braçadas do Léo, o Mário dava 7. Certo? 6 para 7. Isso é uma razão. Então, razão é uma comparação em forma de fração. Só para relembrar, tá? E aí, agora, exemplo 2, a gente vai começar a ver esse conceito de razão na geometria, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com segmentos. Lembrando, o que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta que tem começo e tem fim e que dá para ser medido, né? Se ele tem começo e tem fim, dá para medir. Então, isso é um segmento de reta. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Nós temos dois segmentos aqui, o segmento AB, que mede 4 centímetros, ou seja, ele vai do ponto A até o ponto B, então dá para eu medir. Ele mede 4 centímetros. E o segmento CD, que mede 5 centímetros. A razão entre eles, então se eu quiser a razão entre o segmento AB e CD, tá? Assim que a gente escreve segmento. Lembram lá do 7º ano? Quanto mede o segmento AB? 4 centímetros. Quanto mede o segmento CD? 5 centímetros. Observando que os dois estão em centímetros. Se não estivessem aqui na mesma unidade, eu teria que passar para a mesma unidade, porque para comparar duas coisas, eu tenho que comparar na mesma unidade. Não faz sentido eu comparar coisas diferentes, tá? Então, 4 para 5 é a razão entre as medidas desses dois segmentos, tá? Só para vocês entenderem melhor, vamos supor que esse segmento mede 4 centímetros e esse aqui eu poderia falar que ele mede, por exemplo, 1 metro, tá? Então, esse mede 4 centímetros e esse mede 1 metro. Se eu fosse calcular a razão entre eles, eu não ia fazer 4 centímetros está para 1 metro. Não posso, porque as unidades de medida aqui estão diferentes. Tem que ser centímetro com centímetro. Então, o que eu teria que fazer aqui, se estivesse pedindo isso, né? 4 centímetros está para... Aí eu ia pensar em 1 metro, eu tenho quantos centímetros? 100. Então, está para 100 centímetros. Aí ia ficar 4 para 100, que dá para simplificar por 4 e por 4, 1 para 25. Esse seria o resultado. Então, relembrando, razão é uma comparação em forma de fração, né? Todo mundo lembra. E aqui, como a gente vai estar trabalhando agora com medidas, né? Dentro da geometria, você não pode esquecer, as unidades têm que ser iguais. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes, certo? Se eu estou com centímetro, o outro também tem que ser centímetro. Beleza?
Exemplo 3, pessoal, olha só. O exemplo 3 está dizendo o seguinte: considere os segmentos AB, CD, EF e GH. Então, tem aqui que a medida de AB é 2 centímetros, de CD é 3, de EF é 4, de GH é 6 centímetros. Todos estão em centímetros, beleza, não vou ter que me preocupar com isso. Vamos calcular as razões. De AB para CD, então, o que eu vou ter que fazer mesmo? AB mede 2. 2 está para o CD mede 3. Então, AB para CD deu 2 para 3. Joia. Agora, vamos calcular EF, que mede 4, para GH, que mede 6. 4 está para 6. Dá para simplificar, nesse caso aqui dá por 2, que vai dar 2 está para 3, certo? O que aconteceu? Os resultados aqui deram iguais, olha. 2 para 3, 2 para 3. As duas razões deram iguais. Então, a gente vai entrar agora num próximo item aqui, que são segmentos proporcionais. O que quer dizer segmentos proporcionais? Olha só. Como as razões são iguais, então, ó, AB para CD deu igual a EF para GH, as razões deram iguais. Como as razões são iguais, AB, CD, EF e GH são segmentos proporcionais, ou seja, eles formam uma proporção. Lembram lá na unidade 3 que a gente viu que duas razões, quando são iguais, elas não formam uma proporção? Isso acontece também na geometria. Quando eu tenho 4 segmentos que formam uma proporção, a gente fala que eles são segmentos proporcionais. Pausem o vídeo e anotem essa informação, que ela é muito importante, tá? Os segmentos são proporcionais quando eles formam uma proporção, tá certo? Quando eles formam uma igualdade de duas razões. Então, olha só aqui. AB está para CD, assim como EF está para GH, ou seja, 2 para 3 dá na mesma de 4 para 6. Lembra que a gente pode multiplicar aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 4 dá 12. E disso aqui agora vai vir uma série de exercícios que podem aparecer usando essa informação aqui, tá? Então, quando eu falar que eles são proporcionais, é porque eu multiplico os extremos, o resultado vai ser igual à multiplicação dos meios. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, tá? Então, olha só, segmentos proporcionais são segmentos que possuem medidas que formam uma proporção. E essas medidas devem estar na mesma unidade, aquilo que eu falei. Se um tiver em centímetro, todos têm que estar em centímetros. Se um tiver em metro, você tem que transformar o metro em centímetros, por exemplo, né? Um dos exemplos. Então, vamos lá. Exemplo 1, exemplo de exercício que pode aparecer, tá? Calcule a medida X do segmento MN nos seguintes casos. Então, eu tenho... Se aqui tem esse sinalzinho de igual, gente, é porque o exercício já está afirmando que eles são proporcionais, eles são uma proporção. Essa razão é igual a essa razão. O exercício está me afirmando isso. Se eles formam uma proporção, quero saber qual a medida desse MN. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, na verdade, o MN é o quê? 5 vezes 21 dividido por 15. Certo? É como se aqui fosse o x, né? Então, 15 vezes x é igual a 5 vezes 21. Ou então, eu já posso fazer direto esse raciocínio aqui, ó. Essa medida que eu não tenho vai ser 5 vezes 21 dividido por 15, tá? Então, ó, mn vezes 15 é 15mn. Imagina aqui sendo x, tá? Se for mais fácil para vocês. Então, 15 vezes x, 15x. É igual a 5 vezes 21, vai dar 105. Então, mn vai ser igual a 105 dividido por 15, certo? E aí, 105 dividido por 15 vai dar... Deixa eu fazer a continha rapidinho aqui, vai dar... 7. mn é igual a 7, porque 7 vezes 15 dá 105, tá bom? Então, a medida de mn
medida de MN é igual a 7. Ok? Pessoal, uma outra forma que eu poderia também calcular aqui, quem achar mais fácil, pode fazer isso aqui, ó. MN é igual a 5 vezes 21 dividido por 15, não é isso que eu falei? Então, ó, MN é igual a 5 vezes 21 dividido por 15. Você pode fazer isso aqui, ó, 5 vezes 21 dividido por 15. Que aí você pode cancelar aqui, ó, que dá por 5 e por 5, né? 5 dá 1, por 5 dá 3. 21 dividido por 3, 7. MN é igual a 7, também dá certo, ok? Pode fazer do jeito que você achar mais fácil. Lembrando que a multiplicação desses dois é igual à multiplicação desses dois, ok? Segundo exemplo, olha esse. Eu sei que a proporção, os segmentos aqui, ó, o segmento 0, que mede 0,2 está para o segmento que mede 0,6, assim como o MN está para 0,3 agora. Então, ó, quanto vai ser o MN? Esse vezes esse dividido por esse, certo? Cruzado. 0,2 vezes 0,3 dividido por 0,6. Então, ó, MN vai ser igual a 0,2 vezes 0,3 dividido por 0,6, tá? 0,2 vezes 0,3 vai dar 0,6. Então, MN é igual a 0,06. Ó, desculpa, falei 0,6, né? 0,06, duas casas depois da vírgula, dividido por 0,6. Então, MN vai ser igual a 0,1. Ok? Pode, se quiser fazer essa continha aí, num rascunho, confere, vocês vão ver que vai dar isso mesmo, tá? 0,1. Exemplo 2. Considere dois triângulos, triângulo ABC, cujo lado AB mede 20 centímetros, e a altura CH relativa a esse lado mede 18 centímetros. E o triângulo MNP, cujo lado MN mede 30 centímetros, e a altura PG relativa a esse lado mede X centímetros. Vou fazer os desenhos aqui desses dois triângulos para vocês entenderem melhor. Então, olha só, gente, os dois triângulos estão aqui já desenhados, ó. Considere dois triângulos, o triângulo ABC, então esse aqui é o triângulo ABC, cujo lado AB mede 20 centímetros. Lado AB, então ele vai daqui até aqui, né? O lado AB mede 20 centímetros. E a altura CH relativa a esse lado, então esse é o lado AB. A altura relativa a esse lado, CH, mede, cadê? CH mede 18 centímetros. Então, aqui mede 18, ok? Aqui mede 20, que mede 18. E o triângulo MNP, então, desenhei aqui outro triângulo, MNP, cujo lado MN mede 30 centímetros. Então, daqui até aqui, mede 30 centímetros. E a altura PG relativa a esse lado, PG relativa a esse lado, mede X centímetros, que mede X, ok? Se AB está para MN, AB está para MN, assim como CH está para PG, determine o valor de X. Letra A primeiro, né? Então, ó, letra A. Então, o que que tá dizendo, ó? AB, a medida de AB, está para MN. AB mede quanto? 20. Está para MN, que é quanto? 30. Elas estão na mesma unidade? Sim, centímetros, centímetros. Não precisa me preocupar em transformar nada, né? 20 está para 30, assim como CH está para PG. Quem é CH? A altura do primeiro triângulo. CH mede 18 e a altura
de PG. PG é x. Se está dizendo que elas formam uma proporção, né? Essas medidas formam uma proporção, então eu vou usar aquele esqueminha nosso. Multiplicação desses dois é igual a multiplicação desses dois. Ou seja, x vai ser igual a 30 vezes 18 dividido por 20, certo? X é igual a 30 vezes 18 dividido por 20. Posso cancelar um zero, que é o mesmo que eu dividi por 10. 18 com 2 aqui dá por 2, né? Por 2 dá 1, por 2 dá 9. O resultado vai ser 3 vezes 9, 27. X é igual a 27. Ou seja, eu tô falando tudo de centímetros. Então, essa altura aqui, que é a altura x, é 27 centímetros. Achei a altura do segundo triângulo. E a letra B tá pedindo o quê? A área do triângulo MNP. MNP é o segundo. Como é que calcula área de triângulo, pessoal? A fórmula é base vezes altura dividido por 2. Minha base mede 30. Então, a área do triângulo aqui, ó, vai ser base, que é 30, vezes a altura, que eu acabei de descobrir que é 27, dividido por 2, certo? Cancela aqui, aqui vai dar 1, aqui vai dar 15. Então, 15 vezes 27. 15 vezes 27, vamos fazer rapidinho aqui que eu não tenho resultado. 7 vezes 5, 35, vão 3, dão 10, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, 1, 3, 5, 0, 405, o quê? Não é a área? A área vai ser o quê? Como é que eu estou trabalhando com centímetros, né? Centímetros quadrados. É a área do triângulo. Certinho? Então, o que vocês têm que ter entendido com esse primeiro vídeo? Primeiro, relembrar que razão é uma comparação em forma de fração, que eu sempre tenho que comparar com a mesma unidade, né? Não pode estar com unidades diferentes. E quando eu estou falando lá na geometria de segmentos, né? Os segmentos proporcionais são segmentos que formam uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Então, você pode usar aquele esqueminha de multiplicar aqui invertido, né? Os extremos e os meios para achar um termo desconhecido. Ok? Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário e façam os exercícios dessa parte, ok?